Olá, bom dia, muito obrigado pela sua atenção e bem-vindos a mais um Aquecendo o Coração. A pergunta é: qual a resposta que você daria para Deus em oração se Ele te desse uma missão que fosse simplesmente mexer com todas as áreas da sua vida, que fosse contrariar, que fosse na contramão de tudo aquilo que você imaginou e planejou para a sua vida? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Essa é uma das orações mais difíceis de fazer. O texto é lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 34 em diante, que diz assim, ó: Então perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso? Pois jamais tive relação sexual com homem algum. Pausa. Lembra que o anjo avisou para Maria que ela daria luz ao Filho de Deus? E ela perguntou: Como que isso vai acontecer se eu jamais tive relação sexual com homem algum? Então o anjo lhe esclareceu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo Filho de Deus. O anjo explica para ela a experiência sobrenatural que ela iria experimentar. O Espírito Santo a cobriria com a sua sombra e geraria nela o ente santo de Deus, o Senhor Jesus. Continuando, ó, 36. Saiba também que Isabel, tua parente, dará à luz um filho mesmo em idade avançada, sendo que este já é o 6º mês da gestação para aquela que a julgavam estéril, porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Agora olha a resposta de Maria para o anjo diante dessa abordagem. 38 diz assim: Diante disso, declarou Maria: Eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. Em seguida, o anjo partiu. Bom, muitas vezes as pessoas têm uma tendência de romantizar tudo que Maria viveu. Claro que ela teve o privilégio que nenhuma mulher, nenhuma, né, na terra teve ou terá: gerar o Filho de Deus. Mas isso não era uma missão fácil. Não estou falando da gestação em si, mas da missão num contexto geral que foi dada para Maria. E muitos romantizam, né, tudo isso. Mas se coloca na pele, se coloca na situação de Maria para você imaginar aquilo que ela iria viver a partir daquele encontro com o anjo e daquele encontro com o Espírito Santo. Não seria nada fácil. Vamos lá. Maria vivia numa sociedade extremamente preconceituosa, machista. Então você imagina que quando soubessem que Maria estava grávida e ela não tinha tido relação sexual com o seu futuro marido, ainda noivo, José, então iriam apedrejá-la com palavras. E não somente com palavras, ela corria risco de ser apedrejada literalmente. Era assim que a sociedade naquela época tratava o adultério, uma traição e coisas do tipo. Então ela traiu, supostamente, né, traiu o futuro esposo dela, a quem já estava separado um para o outro, né, para o casamento. Então era muito perigoso para ela. Fora isso, de início, José propôs no seu coração deixá-la secretamente. José temia ao Senhor e, ainda que Maria dissesse tudo o que aconteceu, ele não acreditou. E ele intentou deixá-la secretamente, até que um anjo do Senhor apareceu para José em sonhos e disse para que ele recebesse Maria, porque o que nela estava gerado era do Espírito Santo. Se não fosse uma intervenção sobrenatural divina através de um sonho, Maria também teria perdido o seu futuro esposo, José. Então você imagina Maria explicar para a família, para a sociedade naquela época, que aquilo que ela carregava era gerado pelo Espírito Santo, era a semente do milagre no interior dela. Não era nada fácil. Até mesmo o nascimento do Senhor Jesus, a criação daquela criança que era completamente diferente. Tudo que Maria viveu não foi nada fácil. E também a perda, entre aspas, do filho dela de forma dramática, triste, né? Ela vê o filho sendo açoitado, desconjuntado, sangrado, sofrendo ali injustiças, pendurado numa
cruz, agonizando. Então, por mais que ela fosse de Deus, por mais que ela entendesse aquilo que ele teria que viver por ser o Messias, o enviado de Deus à Terra, nascido de um nascimento virginal, conforme foi prometido, do ventre dela, mas com certeza aquilo doeu muito. Então, do anúncio até a partida do seu filho, que não era um filho apenas, mas era o Deus encarnado, gerado no interior dela. Não foi nada fácil. Diante de tudo isso, Maria, ela diz ao anjo: cumpra-se na tua serva a tua vontade, faça-se conforme toda a tua palavra. Olha só isso. Para muitas pessoas é difícil demais fazer essa oração, porque muitas pessoas, ao pensarem em fazer essa oração, temem do que possivelmente possa ser tirado da vida delas. Vai que eu oro para Deus fazer a vontade dele na minha vida, ele vai mexer nos meus sonhos, vai mexer no meu namoro, né? Quem sabe ele vai tirar essa pessoa que eu amo, esse namorado, essa namorada, esse noivo, essa noiva. Quem sabe Deus vai mexer nos meus relacionamentos, nas minhas amizades. Quem sabe Deus vai mexer com as minhas finanças, com a minha rotina, com os meus projetos de viajar para outro país, de rotina e etc. Eu garanto para você que os planos de Deus para ti são planos de paz e não de mal. Eu garanto para você que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu garanto para você que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Eu não posso romantizar aqui dizendo que Deus vai fazer a tua vontade. Deus vai fazer a dele. No momento que você entrega a sua vida para Deus completamente, ele pode sim mexer na tua rotina, pode mexer nos teus relacionamentos, pode mexer nos teus planos, pode mexer no teu futuro, em muitas coisas. Mas eu garanto para você que o que ele vai fazer é perfeito, porque o caminho de Deus, ele é perfeito. Agora eu te pergunto, o ano ainda está iniciando, você tem coragem de dizer para Deus assim: faça a sua vontade? Assim como Maria, ela tinha livre-arbítrio, ela podia recusar. Nem ela imaginava, não deu tempo de calcular quão difícil seria, mas foi muito difícil. Mas eu acredito que Maria, mulher de Deus, temente a Deus como ela era, não houve murmurações, reclamações, diante de todas as injustiças, apedrejamentos de palavras, ameaças de morte, né, isolamento social, pessoas com olhares duvidosos quanto à integridade dela. Ela não murmurou diante de tudo isso que ela passou, porque Maria, ela fez aquela oração com todo o coração dela. Há muitas pessoas que elas pedem a Deus para fazer a sua vontade, né, a vontade dele em suas vidas, mas é só em algumas áreas. Ela aponta as áreas que ela quer que Deus faça a sua vontade. Deus faça a sua vontade ali, faça a sua vontade aqui. Mas muitas, quando fazem essa oração, ainda dão uma pequena sugestão para Deus. Deus, faça a sua vontade assim, tá bom, Senhor? Faça a sua vontade desse jeito. Você está enganado. Você está enganada. Ou é a vontade dele, ou não é. Ou é sim, ou é não. Ou é tudo Deus, ou é nada. Porque ele não vai seguir os teus comandos. Deus não vai seguir os teus comandos. Deus não vai seguir a tua vontade. Se a vontade do homem fosse boa, perfeita e agradável, a humanidade estava destruída completamente. Mas ainda existem homens e mulheres de Deus em massa, que se submetem à vontade do Pai, que dão legalidade para o Deus eterno agir na terra, agir na humanidade, agir na família, na sociedade. Ainda há pessoas que se submetem à vontade de Deus e se entregam a ministérios de oração, de intercessão, de evangelização, de caridades, de doações, de missões. E Deus tem liberdade e legalidade para agir nessa terra, curando, libertando, anunciando as boas novas dele, através de corações que dizem: faça-se a sua vontade na vida do teu servo, da tua serva. Eu recomendo a você hoje a fazer essa oração que Maria fez. Bom, não sei o que vai acontecer na sua vida, mas de uma coisa eu sei: a vontade de Deus é perfeita, ainda que ela não seja a tua, ainda que ela não bata em nada com a sua vontade. Agora, se você decidir seguir a tua própria vontade, você vai encontrar muitas pedras no caminho. E, de repente, você não vai conseguir se livrar de muitas delas. Porque o caminho que você escolhe por conta própria
não é o caminho que Deus tem para você. Então, entregue-se ao Senhor. Seja dirigido e dirigida pelo Espírito Santo de Deus, porque foi isso que o anjo disse quando Maria perguntou: como isso acontecerá? Eu nunca tive relação com nenhum homem. E o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Aleluias. Oh, glórias. Eu sinto a presença de Deus nessa palavra. Ei, se entregue para Deus. Diga para Ele que seja feita a vontade dEle, e descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Isso é incrível, maravilhoso. Eu quero orar com você. Aleluias. Que presença maravilhosa, Deus, eu sinto nessa palavra. E quando verdadeiramente nós dizemos: cumpra-se na minha vida a tua vontade, descerá sobre nós o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo nos envolverá. Eu sei, Deus, que a tua vontade, fazer a tua vontade, não é fácil. Custa muito. Custou para Maria, custou para os discípulos, custou para o próprio Jesus. Mas ele mesmo disse: aquele que vencer, dar-lhe assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Até o Senhor teve que vencer e venceu. O Senhor foi obediente até a morte, morte de cruz. Eu te louvo, Senhor Jesus. Eu oro por cada uma dessas pessoas que estão aqui comigo, nesse aquecendo o coração. Elas estão dizendo: faça-se na minha vida a tua vontade. Oh, glória a Deus. Faça, Senhor. E que desça sobre essa pessoa, onde ela está, o Espírito Santo. E que ela viva uma vida completamente dirigida por este Espírito, este Santo Espírito. Aleluias. Repete comigo e diga: Senhor meu Deus, cumpra-se na minha vida a tua vontade. Amém? Glória a Deus. Você é um bendito, uma bendita do Senhor. Sejam cheios do Espírito Santo. Ei, compartilha com dezenas de pessoas isso aqui. Não seja egoísta. Divide o pão. Manda nos grupos de WhatsApp, Telegram, agora, assim que terminar o vídeo. Que Deus te abençoe muito, muito mesmo. Até amanhã, se assim Ele permitir.